bem, estamos de volta, né? Nessa quarta-feira, hoje 17 de agosto, ao vivo. E a gente vai direto para a nossa foto e a gente volta aqui para conversar um pouco com o Ítalo e com os nossos colegas de bancada. Cadê a nossa foto? Que lugar é este, Evandro? Eu vou chutar que aquele morro lá no fundo é da Fundação Evangélica. Opa, temos um bom indicativo aí já. É um bom caminho. Leonardo, arrisca? Não é o Palestrina, Fernando Marcos. Não é do Não, meu mas assim, ó, tempo. eu vou dizer o que eu acho, agora com sinceridade. Eu acho que aquela bifurcação ali é a Praça da Bandeira. Com certeza não, Fernando Marcos. Pô, mas isso aí... Mas é só olhar a topografia do espaço. Mas é que depende do lugar onde o Alceu Feijó tirou a foto. O senhor é um Isso aí é foto do fanfarrão, Alceu senhor Feijó. Fernando. Mas pode ser Ó, assim, o Morro da tem Fundação. gente na nossa São Antônio audiência aí Regue. que vai nos ajudar a desvendar esse... Ô Pedro. O que tu acha aí? Tu já reconhece esse espaço? Ainda para mim é novidade. Eu estou tentando identificar aqui, mas não nem para o chute. Nem pro chute. Tá, mas é o Morro da Fundação ali? Parece ser, né? Tá, e aqui é o caminho para Maurício Cardoso? Se for o morro da Fundação, ali embaixo nós temos ali Pindorama e etc. Naquela região ali. Aliança, né? E aquele prédio? Evandro, o teu palpite está certo, mas a tua localização não está correta. A orientação geográfica está um pouquinho... Orientação geográfica. Norte e sul, está a coordenada um pouquinho Tu diferente. não mora por ali? Qual é a latitude e longitude ali na foto? Tu não mora por aqui? Sim. Esse espaço aí, gente, esse realmente é o Morro da Fundação, o morro da nossa rádio União, né? Vocês já foram até a União? Já, e é lindo. Fantástico, A fantástico. União, eu acho que não tem nenhum lugar no Novo Hamburgo que a gente sobe tanto, né? Então, Quando, Tão lindo, quando né? eu fui participar de um programa, fui um convite, olha, me disseram assim, ó, tu sobe e pode ter certeza, pode continuar subindo. quando tu achou porque, que terminou, tem mais. Vai, pode continuar subindo, vai. não te assusta, tu vem porque não tem problema, é isso mesmo. Esse espaço aí, ali embaixo, a gente tem naquele prédio grande ao meio da Então é o foto, Pasqualini ali? Colégio Pasqualini. Então é o outro lado do morro. Exatamente. Perfeito. Exatamente. A perspectiva é outra, né? A orientação geográfica é outra. Ali na frente, nos cortando horizontalmente, é a rua Marques Alegrete. E aqui embaixo a gente tem aquela rua... Marques de Souza. Marques de Souza. Desculpa, Marques eu estou com a Souza. Marques Alegrete, que é aqui E a na- outra no- é a engenheiro Jorge Churi. A Jorge Schultz. Exatamente. É isso. Exatamente. Tá bem Perfeito. aí, Fernando? Agora sim, Fernando Marcos. Agora Acordou. sim, acertei. Acordou. Eu tenho... Pode voltar para nós, por favor, Fernando. Eu tenho uma visão, Ítalo. Eu não sei se tu já foi ao Morro das Antenas. Onde que fica o Morro das Antenas? É o Morro de Dois Irmãos. Tem um dos dois topos do Morro de Dois Irmãos que tem uma série de antenas, são as antenas da região inteira. O Evandro com certeza já foi lá. Com certeza. Conhece a Casa de Retiros Sim. da Igreja Católica, Monte Tabor. Faz Já muitos anos que eu não vou lá, já fiz fui. alguns retiros lá. Também participei de retiros lá. Lugar maravilhoso, uma vista deslumbrante. Eu já fui em retiros do Monte Tabor e já fui no bar do Pickles, que era um bar só de Eu maluco. fui no Picos, Fui mas nos não dois. quando tinha o bar lá. Oi? Eu fui no Picos pós-bar. Não, eu fui nos Pickles no momento do bar, inclusive participei de toda aquela muvuca, de toda aquela movimentação cultural em meio à neblina. Maconha, Fernando Marcos. Em meio à mudou de neblina, nome não, agora. não, mas a neblina do morro ali, que às vezes vem uma nuvem ali. Então, aquela agora coisa. falando sério, uma das lembranças mais bonitas que eu tenho de Novo Hamburgo, e eu vou viver 200 anos e não vou esquecer dela, é de uma manhã, de uma madrugada, final de noite, onde nós estávamos com certeza de virada nesse lugar, e a gente teve a oportunidade de enxergar Novo Hamburgo coberta, absolutamente coberta de neblina. O fog. E o único lugar que despontava naquele mar, e virou um mar, gente, uma coisa linda, assim, eu me arrepio de me lembrar, era o Morro da Fundação. O único lugar Não, que mas desponta agora naquele- que tu falou isso aí, nós estávamos, acho que daí nessa era no Pickles, não era no Retiro do Monte Tabor, que eu ia com o pessoal da Igreja Evangélica na época que eu era, né, Bíblia debaixo do braço. Aliás, sabe qual a diferença da Bíblia do católico para a Bíblia do evangélico, né? Sabe qual a diferença? Depende. A Bíblia do católico cheira mofo, e a Bíblia do evangélico cheira sovaco. Bom, aí é o seguinte, Fernando Marcos, aí respeita o nós nosso estávamos telespectador, sentados Fernando lá nesse bar no Pickles lá, né? Ali numa situação de contemplação da natureza, digamos assim.
E lá pelas tantas, em Porto Alegre, começou a chuva. E aquele lençol branco, ele veio gradativamente tomando conta de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, e nós ali. E daqui a pouco a gente sentiu na pele os primeiros pingos, mas aquilo demorou um tempo, né? Até porque a gente via ao largo, assim, os relâmpagos, os raios, né? Aquela coisa toda, e aquela chuva chegando, assim, foi a coisa mais linda do mundo. Psicodélico, alucinógeno. Foi bem legal. Eu acho que não foi o movimento das nuvens que a gente foi lá, inclusive foi pegar cogumelo para fazer uma sopa lá de... Tem duendes, viu duendes lá, Fernando Marcos? Não tem duendes que moram naquela região. Nem descovador. Maravilha. Como é que está o nosso Código de Defesa do Consumidor, então? O nosso maltratado consumidor de outros momentos virou o senhor consumidor. Hoje me parece que as relações elas tinham uma distorção, elas passaram a ter uma outra distorção. Hoje as coisas estão um pouco mais equilibradas, o consumidor tem vez, tem espaço para o empresário se justificar. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor ele tem 26 anos, né? E até em alguns outros países tem surgido a legislação mais recente, e até hoje o código ele ainda é referência para os outros países por ser um código muito protetor dos direitos dos consumidores. O que, na verdade, a gente vem avançando é a efetivação dessa defesa do consumidor, porque muitas vezes a gente tem direitos, mas a gente não consegue usufruir desses direitos, né? E penso que quem tem um PROCON no seu município, eu voltei recentemente, agora semana passada, estava no encontro de gestão de PROCONs lá em Santa Maria. A gente até fundou a Associação Gaúcha de PROCONs lá. Até o PROCON Novo Hamburgo lá ficou com a vaga da segunda vice-presidência, então, para ajudar nessa questão de municipalização de PROCONs, criação de PROCONs em outros municípios. Então, eu penso que o consumidor que ele tem um PROCON no seu município, ele tem a possibilidade de fazer o seu reclame, porque quem aqui nunca passou por uma situação de ter que cancelar um plano, ter que contratar um serviço, enfim, jogam para lá, para cá, é aquele ping-pong com o consumidor, aguarda só mais um pouquinho e muitas vezes o consumidor ele vai até o PROCON e ele sai agradecido porque ele chega, nos diz, olha, vocês conseguem resolver. E, de fato, as empresas têm um canal específico para atendimento, que é o PROCON Fone, e a gente já não cai naquela vala comum de ligações que o consumidor comum vai cair, então, e tem um respeito maior pelas empresas. Só que acontece muitas vezes em municípios que não tem PROCON, o consumidor ele fica um pouco desamparado. E aqui no estado a gente tem 497 municípios, se eu não me engano, e a gente tem 85 PROCONs, mais ou menos. Aqui em Novo Hamburgo a gente tem... Um sexto dos municípios? Um sexto. Aqui em Novo Hamburgo a gente tem 2. Tem o PROCON no centro e tem o PROCON que fica na Fevale também. Mas alguns municípios não têm. Que é capitaneado pelo Núcleo de Prática Jurídica? Isso, é uma parceria do município com a Fevale. Bacana. E nós temos um PROCON lá que ele funciona com horário de atendimento na parte da tarde. O centro atende pela manhã, então dá essa possibilidade de o consumidor que quer fazer sua reclamação em questão de horário de serviço, consegue se deslocar ou para um ou para outro polo. E até para aproveitar a oportunidade que a gente está falando, tem também um canal que é muito interessante para reclamações. Aquele consumidor que não consegue sair de casa, não tem tempo para ir até o PROCON, pode reclamar no o www.consumidor.gov.br. Ele é um portal, mais ou menos como se fosse o Reclame Aqui, mas institucionalizado. É gerido pelo DPDC, que é o órgão máximo de defesa do consumidor a nível nacional, e tem também um grande índice de solução de problemas lá, em torno de 80%. Mas isso vem para vocês? Não. Não. Por eles lá. Diretamente. As empresas elas têm convênios com o governo e elas se comprometem a atender Não conheci esse serviço. Como é o nome? Como é o site? É www.consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Uma informação, me diz, não sei se eu estou errado, vou chutar assim, 90% ainda é de reclamações de telefonia e assinatura de TV a cabo, mudou isso? Como é que está isso? Dá em torno de 60% das telecomunicações. Telefonia, móvel, fixa, internet, TV por assinatura. Ainda compreende aí boa parte. Depois, em terceiro lugar, o que é atendimento de banco, atendimento de bancos? Serviços bancários, que daí vai compreender o cartão de crédito, conta corrente, empréstimo. E daí, por terceiro, vem a categoria de produtos. Aí mais as questões de produtos, apresentou um vício, assistência técnica, o consumidor que comprou, quer se arrepender. Celular deve ser um número bem alto. Bastante, envolve bastante, assim, mas é disparado o número de reclamações. Gasolina aí, turma.
Gasolina tem também. Bastante gente reclamando. Vocês já fizeram um blitz em torno disso? Já fizemos, a gente faz fiscalizações constantes acompanhando a ANP. A gente acompanha eles nas fiscalizações aqui em Novo Hamburgo até. Sabe que esses dias eu vi eu botei numa bomba errada e o cara disse assim: o senhor está na bomba especial, que é R$ 5,40 a gasolina, não sei o quê. Gasolina de avião, uma coisa assim, né? Aí eu disse assim, não, fiquei feliz que me avisou. Eu acho que ele pensou que eu não podia pagar, provavelmente seria doído mesmo. Mas, na verdade, a preocupação maior é, aquela gasolina realmente tem um poder de octanagem, sei lá o que ela faz, tão maravilhoso assim. Eu sempre perguntei, será que tem fiscalização em cima disso, para saber se funciona mesmo esse troço? Na verdade, eu também vi as propagandas, né, esse combustível melhorado que tem sido comercializado e até então ninguém foi reclamar ainda. Ninguém fez essa reclamação, mas a gente pensa, o consumidor não vai reclamar, mas às vezes acontece. Teve um caso de um veículo da Hyundai, que há um tempo ele era a propaganda, ele era o Veloster, né, aquele carro que é para ser mais rápido. Um consumidor, ele comprou o carro, achou que ele não estava com a velocidade que ele deveria alcançar, levou num mecânico, fez uma perícia e constatou que ele, de fato, ele teria que ter 140 HPs e ele tinha 128. Por isso que ficou aquela até a propaganda que falavam nem tão Veloster assim, né? Então, alguns consumidores que ingressaram na justiça, foi alguns anos de fabricação específicas no Brasil em relação ao veículo fora do país. Então, muitas vezes o consumidor, ele vai atrás mesmo, ele briga, a gente recebe assim e-mails constantes, ligações de consumidores com denúncias e às vezes até fica difícil de atender a todas, porque é bastante coisa, né? Todo mundo é consumidor, hoje tudo é relação de consumo, então cada vez mais os consumidores eles estão sabendo seus direitos, eles estão informados e... Você sabe que eu fui uma oportunidade num grande supermercado de Novo Hamburgo, que já não existe mais, mas um gigante supermercado de Novo Hamburgo, hoje ele mudou de nome, continua da rede, né? E tinha lá uma grande gôndola Ponta de Ilha, né? Com, sei lá, milhares de caixas de barra de chocolate branco, com 10 dentro. E aí o valor da barra, que era R$ 2,99 na época, um preço promocional, assim que eu me recordo, ele tinha colado a etiqueta em cima da caixa. Aí eu chamei a menina lá e disse, olha, eu vou levar umas 500 para casa, porque eu adoro chocolate branco, como bom gordo, né? Se vocês não corrigir, eu não fiz evidentemente nada para prejudicar eles, porque a gente como empresário também entende que às vezes é um colaborador, às vezes é um descuido, uma falta de atenção, mas tranquilamente eu podia ter incomodado ali, né? Então, é uma falta de zelo, de cuidado, de carinho com o consumidor. Né? Isso que muitas vezes, algumas situações acontecem que é para enganar mesmo o consumidor. Né? Então, eu acredito que essa situação até poderia não ser, mas acontecem situações... É normal tu ir no caixa e tá o valor diferente daquilo. Exato, e o consumidor ele pode exigir. Sabe exigir. se é má fé ou não mas é uma falta de respeito. Não mas legalmente, se na hora fosse acionado o PROCON, o que é feito? Bom, vai depender muito da questão, né? A gente teria que analisar a forma que foi colocada essa propaganda, porque uma coisa assim também, existe, claro, que a oferta, mas também tem aquela margem de erro. Como é que eu posso te explicar isso? Algumas ofertas... Existe um bom senso, me parece, né? Isso, algumas ofertas, por exemplo, aparece muito na internet, compras pela internet. Tu vai lá para comprar um computador que ele era R$3.000, ele está por 100. O consumidor ele vai querer comprar, ele vai querer exigir o cumprimento da oferta, mas tem jurisprudência já nesse sentido que fala que seria um enriquecimento por parte do consumidor, né? Enriquecimento indevido. Então, sempre tem uma margem que tu tem que analisar a situação no caso concreto. Mas daí é comprovado o erro do valor do produto na internet. Isso, A questão é se admite. né? Ter a vontade de enganar. Isso, até nos próprios encartes, nas publicidades, essas propagandas que a gente recebe, nas revistas, às vezes acontece o erro. Só que se o erro ele for justificável, se for um valor muita diferença, vai ter situações em que vai acabar que o consumidor que é o não vai caso ter do leite direito garantido. compensado, a operação leite compensado, que vocês foram junto a campo, Sim. fizeram um blitz, Sim, nós... interviram em vários estabelecimentos de Novo Hamburgo que tinham, inclusive, produtos vencidos. Né? Isso, teve... Que além de adulterados, estavam vencidos. Nós acompanhamos a vigilância sanitária naquela oportunidade e teve um estabelecimento que a gente aprendeu, que foi aprendido... Gente, a gente tem que ficar de olho, né? Pegar um gancho do que o Rodrigo... respeito, mas temos que Só pegar um gancho do que o Rodrigo falou, que às vezes na gôndola, daí no caixa o valor está maior, né? Pô, mas se fosse coincidência, às vezes os valores deveriam estar menor, né? E que não ocorre. Então Nunca, a gente... né? Então, é de pensar, Mas, Evandro, é de pensar. E aí o consumidor devolve? Não, e nesse caso até, já aproveitando o gancho, né, para a gente dizer para o consumidor, ele pode, na divergência de valores entre a gôndola e caixa, o consumidor pode exigir o cumprimento do menor valor.
Claro que tudo acho que é uma questão de bom senso. Eu acho que o consumidor, o empresário também, né? A gente fala muito hoje lá no Procon, às vezes eu converso, a gente recebe muitas dúvidas, questionamentos de empresas, assessorias em algum tipo de contrato, querem algumas dicas de como se portar em algumas situações. A gente sempre fala que, às vezes, tu não vai nem estar com a razão, mas aquela propaganda positiva que tu fez para o consumidor é um esforço para a empresa, para o empresário fazer, tem que contratar publicidade, e a propaganda negativa é aquela coisa que se propaga e vai muito rápido. Então, às vezes, alguns fornecedores nos ligam e digam, olha, pensa bem, tu tá com a razão, mas daqui a pouco não vale a pena, porque o consumidor vai sair reclamando, mas claro, tudo sempre dentro da margem do que é possível. Doutor Ítalo Bronzatti, a pergunta que não quer calar, para a gente ir para o nosso intervalo. Hein? O senhor responde na volta, tá? Quantas moças chegam por semana lá no Procon reclamando de propaganda enganosa da parte do senhor Fernando Marco? Na volta o senhor vai responder, a gente volta já já.